Paz do Senhor para todos os irmãos do grupo. Irmãos, eu vim contar um pouco do meu testemunho, mas eu não vou falar todo o meu testemunho porque meu testemunho é muito comprido. Irmãos, a minha avó conheceu o pastor Denésio, através da minha finada avó que ela já faleceu. Através da minha finada avó que já faleceu, ela nós conhecemos o pastor Denésio. Quem conheceu, na verdade, foi minha mãe, né? Porque eu ficava mais internado nas casas de recuperação do que na rua. Quando eu saía da internação, eu ficava coisa de 2 dias, 3 dias na rua e já logo voltava para casa de recuperação de novo. Irmãos, eu comecei no mundo do crime com 14 anos. Com 14 anos, eu comecei no mundo do crime. Em casa não tinha paz. Não tinha paz em casa. Meu pai não era crente, minha mãe também não era. Meu pai bebia. Quando nós era pequeno, meu pai batia muito na minha mãe. Tinha discussão, tinha briga, mas não ficava só na discussão. Tinha agressão física. Ele agredia minha mãe, machucava tudo minha mãe. E meus irmãos também sofriam com aquilo. Meus irmãos, quando meu pai chegava bêbado da rua, meus irmãos, meu irmão corria para dentro do quarto, se escondia, meu irmão, minha irmã. Só o meu outro irmão mais novo que ficava junto comigo para enfrentar meu pai. E teve um dia que meu pai chegou no, chegou do bar bêbado e minha mãe perguntou para ele se ele ia tomar banho. A minha mãe perguntou para minha mãe perguntou para ele se ele ia tomar banho. E aí ele falou assim: "Ah, se você não calar a boca, eu vou te dar um soco". E foi no quarto atrás da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje, eu catei a faca, que meu pai tinha uma faca de açougue, e fui atrás do meu pai no quarto. Aí eu falei: "Vamos parar com isso aí". Irmãos, graças a Deus que meu pai parou. Porque se meu pai não tivesse ouvido eu falar para ele parar de querer agredir minha mãe, eu tinha matado ele dentro do quarto naquele dia. Mas graças a Deus, Deus interviu e ele parou. Mas irmão, se ele não tivesse parado e tivesse ido para cima da minha mãe para dar um soco na minha mãe, eu tinha matado ele naquele dia. Aí depois teve uma outra vez, uma outra ocasião, uma outra briga que eu tive com meu pai, que eu quase dei uma facada nele. Mas graças a Deus, Deus segurou minhas mãos e eu não dei a facada nele. Mas por 2 vezes quase matei meu pai. E eu comecei, irmão, no crime com 14 anos. Irmãos, ninguém entra pro crime, que tem muitas pessoas que acham que a pessoa entra no crime porque quer. Irmãos, tem sim, tem aqueles que entram no crime porque quer, mas também tem um porém, irmão. Existe o demônio do crime. O demônio do crime. O demônio ele faz que a pessoa sente prazer no mundo do crime. Mas no meu caso não foi porque eu senti prazer no mundo do crime. Foi as dificuldades. Porque quando eu era pequeno, irmão, eu não sei se os irmãos conhecem, mas quem já trabalhou na polícia sabe, conhece. No meu tempo de moleque, existia o Taticão. Existia o Taticão. O Tático cinza, ele era todo cinza. E tinha uma Ipanema também, que era a viatura da polícia. Só que a Ipanema da polícia não me interessava. O que me interessava, o que despertava em mim quando eu era moleque, era o Tático Cinza. E eu ficava olhando aquilo e eu comentava com os colegas meus. Eu falei, nossa, meu, quando eu crescer, eu vou ser policial. Eu tinha um sonho, irmão, de ser policial. Eu queria ser policial. Quando eu vi que não deu certo, irmão, para mim ser policial, eu tive o sonho de servir o exército. Mas também não consegui servir o exército. Fui dispensado. Mas eu tinha sonho, irmão, de seguir 2 profissões. Uma na polícia militar e outra no exército. Só que eu não consegui. Por que eu não consegui, irmão? Porque o que acontece? O meu pai ele não fez nem um prezinho. Nem um prezinho meu pai fez. Minha mãe estudou pouco também. Naquela época a escola era mais difícil. E o que acontece? Nós chegou um tempo que nós começamos a passar muita dificuldade. Meu pai desempregado, era só meu pai que trabalhava e meu pai tinha 4 filhos para sustentar, eu, meus irmãos e minha mãe. E minha mãe também ainda vivia muito doente. Minha mãe tinha muito problema de saúde, como ela ainda tem vários problemas de saúde. E meu pai tinha que
cuidar de nós 5. Tinha que tratar de nós 5. Eu, meus irmãos e minha mãe. E era só ele para trabalhar. E ele estava desempregado. E o que acontecia, irmão? O que aconteceu foi o seguinte: nós começamos a passar fome, porque meu pai ficou desempregado, começou a passar fome, passar fome. Teve vezes de eu ter vontade de comer um doce, e eu não ter condições, irmão, nem de comprar um doce para comer. E aí, muitas das vezes eu ia no lixão, revirar o lixo, para poder comer um doce, irmão, porque eu não tinha condições de comprar um doce para comer. Eu lembro como se fosse hoje. Quantas e quantas vezes eu ia no lixão revirar o lixo para poder comer um doce, porque eu não tinha condições de comprar um doce para comer. Eu vi um doce na vitrine, na padaria, eu vi um doce no bar, na vitrine, e não tinha condições, irmão, de comprar nenhum doce para comer que eu tinha vontade. E muitas das vezes eu ia no lixão revirar o lixo para poder comer um doce. Que via aqueles doces vencidos de fábrica, então eles jogavam lá no lixão, então nós ia lá buscar doce vencido no lixão. Já teve vezes de nós pegar, irmão, e eu e meus irmãos, nós ia dormir sem comer, 6 horas da noite para não sentir a fome. E aí um dia eu cheguei em casa, meu pai desempregado, a mulher na porta de casa pedindo a casa, a mulher na porta de casa pedindo a casa para minha mãe, o meu pai desempregado no bar bebendo cachaça, meus irmãos tudo chorando porque tava com fome. A minha mãe, eu cheguei em casa, minha mãe chorando porque eu não tinha nem um grão de arroz na lata para fazer, não tinha fubá, nem fubá para fazer não tinha. Ô irmão, eu vi aquilo ali, aquilo bateu em mim uma revolta, um ódio tão grande no meu coração de ver minha família passando fome, não ter o que comer. E aí um dia eu cansei daquela vida. E aí eles não davam serviço para de menor porque era crime menor trabalhar. E eu cansado daquela situação, irmão, eu profetizei na minha vida mesmo. Eu falei, de hoje em diante, eu quero ser o pior bandido que já existiu na face da terra. Eu quero ser pior do que o Marcola, Fernandinho Belamar. O irmão, quem conhece o Marcola sabe o que eu tô falando. Quem conhece o Fernandinho Belamar sabe o que eu tô falando. Fernandinho Belamar é chefe do Comando Vermelho. Marcola é chefe do PCC. E eu cansado, irmão, de ver tanta dificuldade, tanta miséria na minha vida. Eu profetizei na minha vida, irmão, que eu ia ser o pior bandido que já existiu na face da terra. Eu profetizei isso na minha vida, cansado de tanto sofrer. Não só isso, irmão, não só a fome que eu passava, as dificuldades que eu passava, irmão. Ainda tinha que aguentar as agressões do meu pai, que muitas vezes bêbado agredia minha mãe. Agredia eu apanhava, irmão, eu não fui nenhum santo, eu já dei muito trabalho, mas meu pai batia em mim, irmão, que nem bater em homem, que nem bater em homem barbado, era de soco, chute, pontapé, tinha vezes que quando eu fazia alguma arte assim, aprontava, meu pai vinha correndo da cozinha, que eu lembro como se fosse hoje, ele vinha correndo da cozinha, metia os 2 pés nas minhas costas, e eu caía no chão assim, ó, e meu pai começava a me chutar, até que um dia ele me bateu tanto, me chutou tanto que eu desmaiei. E minha mãe teve que entrar no meio. Minha mãe teve que entrar no meio, porque se minha mãe não tivesse entrado no meio, eu tinha morrido. Quantas e quantas vezes, irmão, eu era agredido, tanto em casa pelo meu pai, e ainda por cima eu chegava na rua, era agredido pelas molecadas na rua também. E eu cansado de ser agredido tanto em casa como na rua. Agora você imagine só, irmão, o que é para uma cabeça de uma criança? Você passar fome, você não ter comida para comer, depois, não, além de a gente não ter condições de comer um doce que a gente tinha vontade, chegou o momento de a gente passar fome, não ter o que comer, a gente ter que dormir 6 horas da noite para não sentir a fome. Há muitas das vezes eu e meus irmãos, nós ia no lixão, revirar o lixo para poder comer um doce que nós tínhamos vontade de comer. Você pensa só, irmão,
O que é isso na cabeça de uma criança? Irmão, eu não culpo meus pais, porque os meus pais sempre deu conselho para mim e para meus irmãos, que não se deve pegar uma agulha de ninguém, que nem tem muita gente, principalmente nos fóruns. Os juízes, eles têm manias de colocar as culpas nos pais e na mãe. Ah, seus filhos é desse jeito porque você não dá educação pros seus filhos. Mas é mentira, irmão. É mentira, não é não. Porque muitas das vezes pais e mãe, eles dão educação pros filhos. Só que os filhos, por ele estar sofrendo, por ele estar vivendo aquele momento, já não aguenta aquele momento, não aguenta sofrer, irmão. Eles acabam desviando do caminho, pegando o caminho errado. Não vou dizer que é todo mundo, mas tem alguns que, por, por causa da dificuldade, acabam se entortando, desviando do caminho, que nem no que foi o meu caso. Irmãos, eu não entrei no crime porque quis. Eu entrei no crime por causa da dificuldade, a fome que passava. Eu cansado, irmão, de muitas das vezes eu achava um desaforo, irmão. Eu ver pessoas ali tendo que comer e eu não ter nada para comer. Quantas e quantas vezes, irmão, eu chorava quando era criança, e meus irmãos né, choravam porque nós não tínhamos pão para comer. Nós não tínhamos pão para comer, e meus irmãos nós saíamos no soco, no soco, pontapé, por causa de um pão. Nós não tínhamos o que comer. Ô, irmão, é muito triste, irmão. Só quem passou isso sabe o quanto dói. E aí eu cansado de tanto sofrer, cansado de passar fome, cansado de ver a mulher na porta de casa pedindo a casa para nós e meu pai desempregado e nós a mulher pedindo a casa, meu pai desempregado. A mulher pedindo a casa, nós passando fome. E eu cansado de ver aquela situação, irmão. E aí eu peguei e falei, não, isso não vai ficar assim. E eu fui traficar, irmão. Conheci o tráfico com 14 anos. Com 14 anos eu conheci o tráfico. Com 14 anos eu peguei meu primeiro revólver na minha vida. Porque quem entende de arma sabe o que eu tô falando. Eu peguei um oitão canela seca. E eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje que o primeiro oitão que eu peguei foi um oitão canela seca. E quando eu peguei o oitão na mão, eu já comecei a imaginar várias situações, eu fazendo assalto, eu participando de assalto, eu enfiando um revólver na cabeça do rico. Irmão, quando eu ia roubar as coisas das pessoas, pessoas que tinham dinheiro, pessoas ricas, pessoas que tinham condições financeiras, quando nós ia roubar, tanto eu como meus colegas, nós não roubava só pra nós, né? Roubava pra dividir pro povo na São João. Era tipo Robin Hood. Quem já assistiu o filme de Robin Hood sabe o que eu tô falando. Nós roubava e dividia com os povos, irmão. Nós ia roubar granja, nós roubava granja também. Nós ia roubar galinha. Nós ia roubar galinha. Nós ia roubar ovo na granja também. Só que nós vinha, irmão, com esses alimentos e nós dividia para as crianças. Eu lembro que uma vez nós fomos roubar uma casa e tinha um monte de coisa de valor. Aí roubamos um monte de brinquedo também, tinha brinquedo também, né? Levamos tudo que era filho de um rico e dividimos para as crianças na São João. Então nós não roubava só para nós roubava para dividir para os outros. Irmãos, eu comecei no crime com coisas pequenas, depois eu fui aumentando para um crime mais grande. Comecei, já não roubava mais só alimento, eu roubava dinheiro também. Aí comecei a traficar, eu vi que dava dinheiro. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, quando eu passando fome, meus irmãos passando fome, minha mãe também. E aí eu voltei com o saco de arroz, comprei feijão, açúcar, lata de óleo e levei para minha mãe. E minha mãe queria saber da onde veio aquele dinheiro, porque eu era menor, não trabalhava, menor não podia trabalhar. A menor não podia trabalhar, né? Porque falava que era serviço escravo. E aí eu cheguei com aquele monte de sacola e dei pra minha mãe. Como eu já sabia que a minha mãe podia passar a dificuldade que for, mas ela sempre foi honesta, tanto ela como meu pai. Então eu mesmo assim eu peguei a sacola e falei pra ela, ó, não pergunta de onde saiu o leite, só recebe. E aí ela não insistiu mais em perguntar. Mas depois de muitos anos, irmão, depois de muitos anos que eu fui falar pra minha mãe, hoje eu tô com 32, hoje eu tô com 32 anos, o ano que vem eu faço 33. Hoje eu tô com 32 anos. E eu e aí depois
Depois de muitos anos, eu agora com 32 anos, que eu fui falar pra minha mãe que a comida que ela comeu naquele dia foi com o dinheiro do tráfico que eu comprei. E aí, irmão, e o tráfico ele é assim, você vê que você começa a ganhar dinheiro, aí você não quer sair mais. Porque você vê que você começa a ganhar dinheiro e começa a entrar dinheiro que você não tinha, você começa a ganhar um dinheiro, irmão, que você não tinha antes. E você começa a obter coisas que você não tinha, aquilo te atrai. Então, irmão, hoje Deus mudou minha vida. Lógico, eu não tô vivendo aquilo que, né, que eu queria viver, né? Mas hoje, graças a Deus, hoje eu não trafico mais. Hoje eu não roubo mais. Hoje Deus mudou a minha vida assim, mudou minha vida em muitas coisas na minha vida que eu tinha. Eu abandonei o tráfico. Eu saí do tráfico ainda criança. Ainda criança eu saí do tráfico. Saí do mundo do crime, de roubar, ainda criança. Irmãos, quando a gente é criança, eu lembro que quando eu era mais pequeno, o super-herói das crianças era o Homem-Aranha, era o Batman, era o Robin, era os Power Rangers. Eu, com 14 anos, meu irmão, você sabe qual que era o meu herói? O meu herói era o Marcola, era o Fernandinho Belamar, tudo chefe do comando. Fernandinho Belamar é chefe do Comando Vermelho. Marcola é chefe do PCC. Todos esses caras, irmão, eu tinha eles como um super-herói na minha vida. E, e eu tinha desejos, irmão. Eu não era criança que eu desejava ter uma bola, que eu desejava ter um brinquedo. Não, eu desejava ter um revólver, eu desejava ter um oitão, uma pistola. Eu desejava essas coisas, irmão. Entendeu? Eu desejava essas coisas. Eu desejava eu segurar um fuzil quantas e quantas vezes. Eu no mundo do crime, eu falava pros colegas meus, nossa, imagine eu segurando um fuzil, trocando tiro com a polícia. Imagine eu com uma 12 de repetição, trocando tiro com a polícia. Imagine eu com uma ponto .50, uma ponto .30. Quem entende um pouco de arma vai saber do que eu tô falando. Mas hoje, irmão, a minha ponto .30 não é mais. A minha arma não é mais um oitão, a minha arma não é mais um fuzil, minha arma não é mais uma ponto .50, não é mais uma ponto .30. Minha arma hoje agora é Jesus. A minha arma agora é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Eu não sei ler, irmão, não sei escrever, mas eu procuro ouvir com atenção pregações, eu procuro ouvir os pastores pregando, eu procuro ouvir o aplicativo da Bíblia no meu celular. Que o meu aplicativo, o meu celular, ele faz tudo, irmão. Ele lê as mensagens no WhatsApp, ele lê a Bíblia pra mim, ele faz tudo. Eu não sei ler, porque eu saí da escola muito cedo. Então, irmão, e Deus mudou muito a minha vida. Eu tomei 2 tiros, irmão. 2 tiros de cartucheira, de espingarda. 2 tiros de cartucheira. Deus me livrou de 2 tiros de espingarda. Pela honra e glória do Senhor. Tentaram me matar 2 vezes. Me deram 2 tiros de espingarda. Os 2 tiros falhou, picou. Não conseguiram me matar. Depois teve uma outra situação em qual eu caí debaixo de um ônibus, aqui em Lins. Esses 2 tiros que eu tomei foi em Penápolis. Eu morava em Penápolis, nasci em Penápolis e fui criado lá. Tomei 2 tiros de espingarda. Deus não deixou uma bala sair. Picou as 2 balas que tentaram me matar. Depois tomei Depois fui atropelado por um coletivo aqui em Lins. Caí debaixo de um coletivo. Faltou 2 dedos para a roda do coletivo passar na minha cabeça. Mas só não passou porque Jesus não permitiu. Os 2 tiros que eu tomei, só não tomei porque Deus não permitiu. Pela honra e glória do Senhor. E meu testemunho, irmão, é muito grande. Se eu for falar aqui, eu passo horas falando. Mas, irmão, o que eu agradeço a Deus era pelos livramentos que Ele me deu, dos 2 tiros que deram em mim e picou as 2 balas. Os 2 cartuchos não saíram em mim. Eu agradeço a Deus por isso. Fui atropelado por um coletivo, caí debaixo do coletivo. Se o cobrador não tivesse me visto, o cobrador do coletivo, eu tinha morrido. Porque o motorista não viu eu debaixo do coletivo. E aí, minha mãe contou minha situação pro pastor Denésio. Minha mãe frequentava a igreja do pastor Denésio. E aí um dia minha mãe falou com o pastor Denésio, e o Denésio falou que ia lá me visitar. Foi aonde que eu conheci o pastor Denésio lá na internação.
Eu fiquei 1 ano e 2 meses, irmão, internado na casa de recuperação. Era pra mim sair só com 18 anos. Só que eu saí por bom comportamento. E aí, nesse dia que eu saí, eu não sabia nem que eu ia sair, irmão. Esse dia eu lembro até hoje, porque lá na internação onde eu tava, em Garça, perto de Marília, tem igreja. Só que a igreja da internação fica do lado de fora. E lá na internação tinha um monte de ônibus. O pastor tinha um monte de ônibus. E quando era no domingo, o pastor catava todos os internos, botava dentro do ônibus e levava para a igreja de manhã. E de noite tinha culto também. Aí eu fui para a igreja de manhã. Só que eu fui para a igreja de manhã já com pensamento planejando a minha fuga, porque eu já fugi da internação várias vezes. Só que todas as vezes o pastor conseguiu me pegar. E eu tava planejando outra fuga, junto com os outros colegas meus na internação. E um dia, eu peguei e falei assim, eu vou fugir, cara. Aí quando eu tava planejando a minha fuga, eu nem sabia que eu ia sair da internação. Pastor, chegamos da igreja, o pastor falou assim, ô Rogério, não faz nenhuma besteira não. Porque sua mãe vai vir te visitar. Ele só falou que a minha mãe ia vir me visitar, não falou que eu ia embora. Aí naquele dia, né, tô lá, fui pra igreja de manhã, voltei. E tava lá na frente, lá o pastor tava sentado lá. E eu tava lá na frente, junto com o pastor. O pastor perguntou pra mim, ô Rogério, se você sair daqui da internação, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, pastor, eu vou estudar, vou abandonar a vida do crime e tal. Aí ele falou, tá bom, só perguntou isso pra mim. Aí nós conversando, e o pastor conversa vai, conversa vem, e minha mãe apareceu na internação. Aí o pastor falou assim pra mim, vai lá abraçar sua mãe. Aí eu fui correndo, abracei minha mãe. Aí abracei minha mãe. Minha mãe falou assim, mas você não tá pronto? Eu falei, pronto por quê? Aí eu vim te buscar, você vai embora. Irmãos, eu fiquei tão feliz, irmão. Eu fiquei tão feliz, irmão, mas tão feliz, tão alegre de saber que eu ia embora da internação. Irmãos, a liberdade não tem dinheiro que pague, irmão. Não tem dinheiro que pague a liberdade. Irmão, se o ser humano ele não suporta de ficar pouco tempo preso, imagine, irmão, você ficar preso a eternidade no inferno. Então, irmão, esse testemunho é para aumentar a fé de muitos que tá sem força para orar, sem forças para jejuar, sem forças para buscar. Irmão, levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, segue em frente, é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil servir a Deus, eu sei que não é fácil, irmão. Vem lutas, vem provações, vem dificuldade, vem, vem tribulações, vem afrontas, mas, irmão, vale a pena. Por mais que seja difícil, vale a pena buscar a Deus. Porque todo o esforço que você está fazendo, irmão, está marcado no livro da vida. E vai chegar o dia que Deus vai cessar as suas lutas, suas provações, suas dificuldades. Porque o nome de Deus não será envergonhado, irmão. Você pode passar luta, você pode passar tribulação, você pode passar dificuldade, você pode passar o que for. Mas Deus prometeu para nós que estaria com nós todos os dias, não importa o que a gente passa. Então vale a pena, irmão, por mais que seja difícil. Eu sei que muitas das vezes a gente só um ser humano, a gente só um falho. Muitas vezes dá vontade de a gente chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Mas, irmão, continua, mesmo sendo difícil. Mesmo que muitas das vezes você não vê saída, mas continua. Como diz a Rose Nascimento, quando as portas já está fechada e não há uma saída para você, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a vitória não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Ô, irmãos, muitas das vezes, irmão, um dia minha mãe conversando com um sargento do exército, e o sargento estava de folga nesse dia. E ele estava com uma pistola na cinta.
E aí, uma pistola automática na cinta. E aí ele pegou e conversando com a minha mãe falando pra ele como que eu era. Aí ele pegou e falou assim, dona, eu sei que a senhora é mãe, eu sei que a senhora vai sofrer, mas eu vou falar uma coisa pra senhora. Tá vendo o seu filho só tem dois caminhos. Ou é caminho, ou é cemitério. E tirou a pistola automática e mostrou pra ela. Ou o final dele vai ser isso aqui. Morrer com um tiro na cabeça. Pela honra e glória, irmão. Pela honra e glória do Senhor, Deus não me deixou morrer. Escapei de dois tiros que era pra mim, irmão. Tomei dois tiros de espingarda, de cartucheira de espingarda. Mas Deus não permitiu que a bala pegasse em mim. Deus me deu livramento. Depois teve uma outra situação, irmão, que onde eu participei de um assalto quando eu tinha 14 anos, na casa de um policial. E ele jurou que ia matar eu e os outros colegas meus. Ele só não matou eu, irmão, e nem os colegas meus, porque, primeiro, Deus não permitiu. Segundo, porque ele não descobriu quem que era, porque o conselho tutelar não falou pra eles quem que era. Não falou pra ele quem que era, mas ele falou, irmão, que se ele descobrisse quem que era que roubou a casa dele, que ele ia matar nós tudo. Mesmo que ele perdesse a farda, mas queria matar nós tudo. E ele tava com tanto ódio no coração. Irmão, eu já tive muito ódio. Eu tinha muito ódio. Eu era uma pessoa, irmão, que eu tinha tanto ódio, que eu planejava a morte. Se você fizesse alguma coisa pra mim, irmão, você fizesse alguma coisa pra me ferir e aquilo me machucasse, eu ficava com tanto ódio, irmão, que eu planejava a sua morte sem você saber, quietinho. Porque eu nunca gostei, irmão, anunciar que eu ia matar a pessoa. Eu sempre gostei do ataque surpresa. Irmão, eu era uma pessoa que eu tinha desejo de matar a pessoa assim, ó, e comer os órgãos dela, comer o coração, comer o fígado, comer o rim, comer o pulmão. Irmão, o que eu tinha um ódio tão maligno dentro de mim que minha vontade era, quando eu pegava ódio da pessoa, eu já me via cortando a cabeça da pessoa e eu comendo um pedaço do cérebro dela, comendo um pedaço do pulmão dela, comendo um pedaço do rim dela, do fígado dela, do coração dela, de tanto ódio que eu tinha, irmão. O ódio dentro de mim era tão grande que eu chegava a desejar comer os pedaços do ser humano e eu sentia o sangue escorrendo na minha boca, comendo o fígado da pessoa e o sangue dele escorrendo na minha boca. De tanto ódio que eu sentia, irmão. Eu era dominado, irmão, pelo ódio, pela ira, pelo espírito de ódio. E o meu ódio era tão grande, irmão, tão grande, que quando eu pegava ódio de uma pessoa, eu já me via ali, eu cortando o peito dela assim, ó, e arrancando o coração e eu comendo o coração dela cheio de sangue e o sangue escorrendo na minha boca. Eu era dominado pelo ódio, irmão. Hoje eu conto meus testemunhos, tem pessoas que se assustam. Teve um colega meu, irmão, que eu fui pegar o Uber com ele e não sabia que ele era colega meu. E eu falei pra ele que eu aceitei Jesus, que eu batizei tudo. Ele falou assim, graças a Deus, Rogério. Eu falei, por que graças a Deus? Porque você era tenebroso. Até eu tinha medo de você. Eu falei, nossa, você tinha medo de mim, por quê? Ele falou, você tinha alguma presença maligna de você que eu não conseguia chegar perto de você. Eu tinha medo de você, eu tinha pavor. Irmão, eu era uma pessoa que você olhava no meu olho, pelo meu olho você já via o meu olhar de ódio. Você já olhava pelo meu olho e você já sabia que eu era vingativo. Irmão, eu para vingar de uma pessoa não pensava duas vezes. Se eu tivesse com um revólver na mão, com uma faca, o que fosse, eu não pensava duas vezes para matar uma pessoa. Eu mataria ela rindo, dando risada, porque para mim era como se matar é como matar um animal. Nunca achei dificuldade para matar um ser humano. E olha que eu nunca matei ninguém. Eu já dei facada nenhum. Eu com 13 anos, não, 13 não, com 14 anos, eu dei a facada pela primeira vez numa pessoa, que foi uns colegas meus, que se dizia colega meu. Eles planejaram a minha morte, queria bater em mim, me bater até a morte. E fizeram uma roda na porta de casa para me agredir. E naquele dia eu tinha comprado uma faca. Aí o primeiro veio pra cima de mim, eu meti a faca na coxa dele. Eu meti a faca na coxa dele, dei a facada na coxa dele e tirei. E aí ele falou pra mãe dele. Pra mãe dele não, pra avó dele, que foi criado pela avó dele. E a avó dele morava vizinho de casa. E foi e falou pro meu pai.
Só que meu pai entendeu que foi meu irmão que deu a facada no neto dela. E não foi, fui eu que dei a facada. Aí eu escondi a faca com sangue e tudo. Cortei o colchão, a lateral do meu colchão. E escondi a faca com sangue e tudo. E aí o meu irmão, naquele dia o meu irmão apanhou. Naquele dia o meu irmão apanhou do meu pai, apanhou muito. Eu até fiquei com dó dele. Mas eu não poderia falar que era eu, porque eu já tinha apanhado demais. Já tinha apanhado demais do meu pai. E eu ia falar, eu estava se recuperando da surra, da última surra que eu tomei do meu pai. Então eu não falei nada, fiquei quieto. Mas aí, um dos colegas meu, hoje é casado com a minha prima. Mas graças a Deus o moleque não morreu. Mas se ela tivesse chamado a polícia, naquela época não era Fundação Casa ainda, era FEBEM. Eu tinha ido pra FEBEM, irmão, se ela tivesse chamado a polícia. Porque foi uma tentativa de homicídio. E foi tentativa de homicídio, foi pra matar o moleque. Mesmo que foi legítima defesa. Porque foi legítima defesa. Se eu não tivesse dado a facada no moleque, o moleque tinha matado eu, porque tinha mais de 6 moleques querendo matar eu de pancada. Então, naquela época não existia FEBEM. Naquela época não era Fundação Casa, era FEBEM. E, e se ela tivesse chamado a polícia, graças a Deus, Deus não permitiu ela chamar a polícia. Deus deu o livramento. E deu o livramento até para aquele moleque naquele dia. Se ela tivesse chamado a polícia, eu tinha ido pra FEBEM, irmão. Eu tinha ido pra FEBEM por tentativa de homicídio. Porque eu tentei matar o moleque. E aí um dia perguntaram pra mim se eu me arrependi de ter dado a facada no moleque. Eu falei, ó, eu não me arrependo não. A única coisa que eu me arrependo é de não ter matado ele antes. É isso que eu me arrependo. Então, irmão, eu era uma pessoa cheio de ódio, pronto pra matar qualquer um que fizesse mal pra mim. Cheio de disposição, cheio de ódio. E não pensava duas vezes, irmão, pra arrastar o dedo, pra meter uma bala na cabeça de um, ou pra dar uma facada em um. Tanto que meu pai é a prova viva disso. Meu pai, duas vezes eu quase matei meu pai, só não matei meu pai porque Deus me permitiu. Mas duas vezes eu quase matei meu pai. Irmãos, fique com Deus. Ó, agradeço pelos irmãos ter ouvido meu testemunho. Ouça meu testemunho com atenção. Para aumentar a fé de cada irmão, de cada irmã que se encontra num momento difícil, que está sem força para orar, para jejuar. Irmãos, Deus ainda é o mesmo e nunca mudou. Ele continua transformando vidas, mudando vidas. Então, irmãos, passa esse testemunho para todos aqueles, irmão, que você vê que precisa de uma palavra, para ele poder ver, irmão, que Deus transforma, que Deus muda, que Deus cura. Entendeu? Fique na paz, Deus abençoe. E aqui quem está falando é o seu irmão Rogério.